Boa tarde, alunos do sexto ano A e alunos do sexto ano B. Vamos mais uma vez dar início a uma outra aula, um outro assunto para esta semana. O nosso assunto dessa vez é potenciação. O que é potenciação? Aí aqui o conceito já está dizendo, é uma multiplicação de fatores iguais. Vamos ver os exemplos. Nós temos aqui, no primeiro exemplo, nós temos 3 vezes 3 igual a 9. 3 vezes 3 vezes 3 é 27. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. Então, o que é a potência? É quando você repete números que eles são iguais. Esses números que você repete, você dá um nome para ele. Eles são chamados de fatores. Olha só aqui. Então, quando você pega o número e repete esse número, você está repetindo fatores iguais. Então, isso é potenciação. Potenciação é uma multiplicação, tá aqui a multiplicação de fatores iguais. Simples, né? Então, olha aqui uma outra potência. Potência, o que é? É uma multiplicação de fatores iguais. Outra potência, multiplicação com os números iguais, que são os fatores, certo? Então, na potência, nós temos as partes da potência. Nós temos a base, é o número que vai ser repetido, que é a base. Nós temos o expoente. Esse expoente vai indicar quantas vezes esse número vai ser repetido. E temos a potência. Potência é o resultado. Revisão. Quem é a base? É o 3. É o número que vai se repetir. Expoente é o 2. Aqui o expoente está dizendo quantas vezes esse número vai se repetir, vai ser multiplicado. E o resultado dá-se o nome de potência. Vamos ver aqui, de forma bem resumida, o que é a base. A base, olha só, é o número que vai ser repetido. Como eu acabei de falar, quem é a base aqui é 3. Ele vai ser repetido quantas vezes? 2 vezes. Então aqui a forma em fatores iguais. Expoente, quem é o expoente? Indica quantas vezes ele vai ser multiplicado. Então esse expoente aqui está dizendo quantas vezes que esse número aqui vai ser multiplicado. E a potência, como nós falamos no início, é o resultado dessa potenciação, dessa multiplicação. Revisão. O que é potência, meus queridos amados e alunos do sexto ano A e B? A potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Quem são os fatores? São os números que vai se repetir. Quem é a potência? É o resultado dessa multiplicação. Aí nós falamos aqui, não esqueçam disso aqui, porque isso aqui é importante. Na potência tem a base, é o número que vai ser repetido. Na potência tem o expoente, é o número que vai dizer quantas vezes esse aqui vai ser repetido. E nós temos também a potência, que é o resultado dessa multiplicação. No próximo slide aqui, nós vamos ver como que nós lemos as potências. Leitura de potências. Vamos ver aqui o quadro, esta tabelinha aí indicando como é que nós vamos ler as potências. As potências, como vocês veem, nós temos a base 1, aliás a base 5, o expoente é 1. Como é que se lê? 5 elevado a 1. Nós temos aqui 4, que é a base, 2 é o expoente. Como é que lê? 4 elevado a 2 ou 4 elevado ao quadrado. Nós temos a potência aqui, essa potência tem a base 8 e tem o expoente 3. Como é que lê? 8 elevado à terceira potência ou 8 elevado ao cubo. Vocês estão entendendo? Vamos aqui para a próxima potência. A próxima potência nós temos como base o número 9 e nós temos como expoente o número 4. E como é que nós vamos fazer para fazer a leitura dessa potência? Simples. 9 elevado à quarta potência ou 9 elevado à quarta. Próxima potência, 2, que é a base, 5 expoente. Como é que lê? Dá um tempinho aí para vocês aí. Como é que lê aí, meu irmão?
lê assim, ó, 2 elevado à quinta potência ou 2 elevado à quinta. E nós temos um último exemplo aqui, 2 elevado a 6. Quem é a base? É o 2. Quem é o expoente? É o 6. Como é que lê? 2 elevado à sexta potência. Pronto, aqui nós temos o nosso segundo slide, falando sobre a leitura de potência. Como que lê uma potência? A base você fala normal. E na hora de falar o expoente, se for 2, você fala quadrado. Se for 3, você pode chamar cubo. Se for do 4 para frente, você pode colocar quarta potência, ou então a quarta, ou então quinta potência, e assim por diante. Vamos prestar bem atenção, porque vai ter uma atividade justamente sobre isso aí, como é que se faz para ler as potências, ok? Vamos para o próximo slide. No próximo slide, nós vamos fazer algumas regras da potência. As potências, elas têm suas regras. A primeira regra diz: todo número que for elevado a zero é igual a 1. Olha só, aqui nós temos a primeira regra da potência. Esse número 2 ele está elevado a zero. A regra diz que toda vez que tiver um zero como expoente, o resultado é 1. Vocês estão entendendo? Vamos ver para a segunda regra. A segunda regra fala: todo número que é elevado a 1 é igual a ele mesmo. Olha só o exemplo aqui. Se a regra da potência diz que toda vez que o número for elevado a 1 é igual a ele mesmo, tem uma explicação. Por quê? Porque nos fatores, esse número é o expoente. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer quantas vezes esse número vai ser repetido. Quantas vezes ele vai ter que se repetir? Uma vez. Olha aqui. Então, toda vez que a potência tiver como expoente 1, o resultado é o próprio número. 5 elevado a 1, 5. Vamos ver a próxima regra. Toda vez que a base for 0, o resultado é 0. Vamos ver aqui. Olha aí. O resultado aqui é 0. Se a base for 0, o resultado vai ser 0. Porque se a gente pegar aqui, está dizendo que nós teremos que... Olha aqui mais uma explicação da regra anterior. Toda vez que o expoente for 1, o resultado é o quê? É o próprio número, está aqui 0. Toda vez que a base for 0, não importa o expoente. Pode ser 1000 aqui o expoente. Mas se você pegar o 0 e multiplicar 1000 vezes, qual é o resultado? Vai ser sempre 0. Então, toda vez que a base for 0, o resultado vai ser 0. Vamos para mais uma regra da potência. Nós temos aqui: toda vez que a base for 1, o resultado é sempre 1. Como assim? Olha, aqui a base é o número que vai ser repetido. O expoente vai dizer que nós temos que repetir o 1 quantas vezes? 8 vezes. Se você pegar o 1 e multiplicar 8 vezes, quanto é que vai dar? Vai ser o próprio 1. Então, toda vez que essa base aqui for 1, o resultado vai ser 1. Pode ser 1000 aqui. Se você pegar o 1 e multiplicar 1000 vezes, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, o resultado vai ser 1. Então, por isso que a regra fala, já amarra aqui dizendo: olha, toda vez que a base for 1, não importa o expoente, o resultado vai ser sempre 1. Vamos ver a próxima regra. Olha, a próxima regra é bem interessante. Veja só. A regra diz que toda vez que a base for 10, você vai repetir o 1 e quantos zeros indica o expoente. Está indicando quantos zeros que eu tenho que colocar aqui? 3 zeros. Porque a regra diz o seguinte: toda vez que a base for 10, você repete o 1 e observa quantos zeros vai ser colocado. Vai depender da quantidade do número do expoente. Aqui o expoente é 3, então vou colocar 3 zeros. Vamos ver outro exemplo aqui. Olha só. Toda vez que a base for 10, qual o procedimento? Coloca o 1 e coloca a quantidade de zeros que estiver indicando o expoente. O expoente diz que você vai colocar quantos zeros? Olha aqui, 2 zeros, está aqui.